Pode falar. Vai ficar feliz. Vamos lá. Falar da Parashá de hoje. Parashat Ekev. No livro de Dvarim, na verdade, os últimos discursos de Moshe Rabbeinu. E um dos temas que volta a se repetir algumas vezes é o tema de Amor Hashem. Amar Hashem. Pode, pode. É, então, Parashá da semana passada, a gente teve a primeira parte do Shema Israel. Agora, nessa semana, a gente vai ter o Vehayim Shamot Ishmeu, que é a segunda parte do Shema Israel. E a gente fala várias vezes, Leavá et Hashem, amar a Deus, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Quantas vezes por dia a gente fala isso? 3, pelo menos, 4. Certo? Então, primeiro tem do Shema, primeiro tem no Shema 2 vezes, em cada Shema. E aí a gente faz Shema, quem faz já antes da Tefilá, durante a Tefilá, Shema de Arvit, Shema antes de dormir. E alguém que está, talvez, no meio, pegando carona com alguém e está com medo, faz o Shema também de novo. Então, a gente fala inúmeras vezes. E de todas as mitzvot, essas mitzvot que são ligadas aos sentimentos são muito mais difíceis. Primeiro, é uma mitzvah que teria que ser, pelo menos, constante. Você tem que amar Hashem a cada instante, lembrar de Hashem a cada instante. E, segundo lugar, a mais difícil é que não é uma mitzvah prática. Prática no sentido de você pegar, colocar o tefilim. Colocou o tefilim, você fez, tirou, fez, está resolvido. Você fez a mitzvah. Mesmo a mitzvah de rezar. Tudo bem, a gente talvez não tenha a melhor das kavanot, mas você foi lá, se concentrou minimamente, você fez a mitzvah de tefilá. Agora, a mitzvah de amar Hashem é uma coisa muito teórica, aparentemente. Então, eu queria hoje dar algumas dicas extremamente práticas de como a gente cumprir essa mitzvah e melhorar o nosso amor a Hashem. Então, na nossa parashá, a gente tem uma parte da Torá, que a Torá fala para a gente o seguinte, famosa passagem, Israel, ma Hashem Elokecha shoel meimach. E agora, povo de Israel, o que Hashem já está te pedindo? O que eu já estou pedindo? Você vai imaginar, bom, agora ele vai simplificar. Kiim leirat Hashem Elokecha. Só peço para você temer Hashem. Aí ele continua. Amar Hashem também. E, afinal, ele que fez os céus dos céus, e etc. Hashem gostou, ama seus antepassados. E aí ele começa a falar um monte de coisa. Ve'ayim, Shamot, Ishmeu, e mais um monte de mitzvot. Mais pro final da paraxá. Aí, o que eu quero de você? Sai para me esperar, né? Ele vai simplificar. E, de repente, bum. Certo? Eu só quero que você me respeite. É bastante. Certo? Então, a gente já explicou outras vezes sobre essa passagem de Irat Hashem, temor de Hashem. Vamos falar hoje do amor a Hashem, que aparece logo em seguida. Então, pergunto a vocês, como é que a gente consegue ter amor a Hashem? Como a gente cumpre essa mitzvah? Dizer que todo Yodi já ama Hashem no seu íntimo, todo mundo tem mitzvah, a gente já ama Hashem. Então, não tem o que fazer. Aquele cara que fala, eu amo Deus, mas não faz nada por isso, não sei se significa alguma coisa. Então, o que significa? Qual é a mitzvah diária? O que eu tenho que fazer todo dia para cumprir essa mitzvah? Chaves. Primeiro, não tem que agradecer. Agradecer? Boa. Que mais? A gente acorda cedo e toca bem que você ama, né? Boa. Então, a maneira que você cumpre as mitzvot, boa. Então, não é só cumprir as mitzvot. Cada mitzvah é só mitzvah. Coloquei tefilim, rezei, coloquei o tzitzit, coloquei o talit, etc. A maneira que eu faço a mitzvah demonstra muito o amor que eu tenho por ela. Ou se eu acordo mais cedo do que necessário para poder rezar, acordo mais cedo ou rezo mais tempo do que era necessário, eu coloco um tefilim mais bonito do que é o necessário. Estou demonstrando o quê? Um carinho especial, que eu não estou fazendo apenas pela obrigação, pelo medo, e sim, eu estou fazendo por amor. Então, essa é uma demonstração prática do amor. Ótimo. O que mais? Apreciar coisas que a gente tem gratuitamente. Perfeito. Agradecer a Hashem a cada momento. Assim, eu digo que precisa não somente rezar, sino conversar com Deus. Conversar com a Hashem, concordo. As pessoas acham que você é louco, mas pode falar com a Hashem. Tem muita gente tentar fazer que o mundo seja como ele. Muito bom. A palavra Leavá, falou o Jaime, também está escrito em relação a Avraham Avinu, que ele fazia com que os outros amassem também. Você vê muito claro, uma pessoa que acabou de descobrir uma notícia, ou acabou de comprar um objeto novo, ele não para de falar disso, e ele quer convencer todo mundo que esse é o melhor objeto, seja celular, seja o carro, seja o que for, e esse é o melhor do mundo que existe, ele não para de falar. Por quê? Ele está tão envolvido com aquilo, ele acha que aquilo é o melhor, ele quer que todos tenham também. E ele vai te convencer tentar te convencer que todo o resto não serve. Conhece essa? Tá certo? Então, quem ama Hashem, ele vai sair difundindo o nome de Hashem.
E aqui tem uma coisa muito interessante, vocês devem ter estudado no Chovata Levavot, os deveres do coração, aquela parte que ele fala sobre Bitachon e Hashem. Então ele fala uma coisa curiosa, ele fala o seguinte, qual é a vantagem daquele que confia em Hashem versus aquele que confia no seu próprio trabalho? Então lá ele usa o exemplo do alquimista, quem lembra? Estão estudando? tá. O alquimista, certo? Então uma das coisas do alquimista é que ele tem medo que as pessoas vão descobrir qual é o seu segredo. A hora que descobrirem a patente dele, ele vai perder a parnassá dele. As pessoas não querem divulgar quem são os clientes dela, qual é a maneira que ele usa, você tem medo, porque você acha que o outro vai tirar de você. Já aquele que acredita em Hashem, ele não tem medo de contar para os outros. É uma receita que serve para todos, e você acreditando em Hashem não vai piorar para mim o meu trabalho. Eu não vou ter menos para lançar por causa disso. Então, a tranquilidade que alguém tem de poder compartilhar esse segredo é muito melhor para aquele que acredita em Hashem versus aquele que confia no seu próprio trabalho. Então, muito bom. Fazer com que os outros amem Hashem também. Que mais? Pedir para Hashem. Pedir traz amor? Se ele atender, Se ele atender, traz mais amor. atender. E se ele desligar o telefone? Hashem não desliga. Hashem, que está pedindo e quer teu bem, é uma Maneira de você expressar esse amor. Perfeito. Se ele gosta que pida. Hã? Claro que quer. Hashem quer que você peça. Mais uma? Lembrar os feitos de Hashem. Lembrar as coisas que Hashem fez para a gente. Perfeito. Olha, Então vamos... eu vejo, lamentavelmente, uma coisa que eu vejo que me deixa contrariado. Às vezes as pessoas estão sentadas aqui e no mesmo banco colocam Sidur. Isso é um desrespeito total. Bom, então respeito... Eu não vejo as pessoas... Eu vou e tiro logo. Perfeito. Eu não Perfeito. vejo essa... Então, ou por desconhecimento... o carinho pelos objetos sagrados, o carinho pela Torá, o carinho pelo Sidur que você está falando, se você não desrespeitar, perfeito. Então você dar esse carinho para objetos. E é uma coisa, eu lembro, contei já uma vez, eu estava com um amigo, e aí acho que tinha caído um Sidur, ele pulou para pegar o Sidur do chão. Eu falei, poxa, né? Não sei se precisa de tanto, assim que eu comentei para ele. E aí eu estava, na época, não tinha ainda celular, eu estava na Estivá anos atrás, tinha, sei lá, 16 anos, não sei. E aí eu estava com aquele Palm, não sei quem lembra, Palm Pilot. E aí a minha canetinha caiu no chão. Pouco tempo depois, aí eu pulei para pegar. Aí ele falou, tá vendo? Então ficou registrado que quando é aquilo o teu celular, uma coisa que você não quer que alguém pise, alguma coisa que na hora a gente pula. Então, isso é pelo amor que a gente tem pelas coisas materiais. A gente está tão ligado achando que esse é o nosso Deus. Então a gente tem que colocar, na verdade, em proporção, colocar as coisas nas devidas proporções e saber que se tem um Sidur que está sendo desrespeitado, você vê alguma coisa caída, o amor que a gente tem quando você vai beijar a Torá, quando você vai beijar o Sidur, o carinho que você tem por um Sidur, o carinho que você tem por um livro de Torá, isso também é uma demonstração grande do amor a Hashem. Boa. Você ama alguém, você mima os filhos dele. Quanto mais você gosta da pessoa, mais você mima os filhos. Boa. Então, Avat Israel. Então, amor ao próximo é a demonstração que você ama Hashem, porque você está aqui, a pergunta famosa, o que é mais importante, amar Hashem ou amar o próximo? A resposta é amar o próximo. Ah, amar o próximo mais que Deus? Não, porque se você ama o próximo, você está amando quem Hashem ama. Então, mais do que você amar o pai, você amar o filho, o pai vai ser muito mais grato a você do que você amar ele. Se você comprar um presente para o filho dele, ele vai ser muito mais grato do que você ter comprado um presente para ele mesmo. Então, a expressão de amor ao próximo é uma expressão do amor a Hashem. E também ele te traz para o amor a Hashem. Então, se alguém fala, eu amo você, só que eu odeio teus filhos, está um pouco complicado. Então, às vezes a pessoa aparenta ser uma pessoa de extremo amor a Deus, reza por horas e horas, só que ele maltrata o próximo. Onde está o nível de amor a Deus? Está muito limitado esse amor a Deus dele. Bom, ok? Então, eu vou só elaborar em algumas das coisas que a gente comentou, mas todas essas são muito práticas e muito importantes. Então, vamos lá. Aqui ele traz, vocês falaram, a prática de Torah Mitzvot, você praticar no dia a dia, você só vai fazer que nem você falou, só vou acordar cedo porque eu amo Hashem, caso contrário, eu não estaria aqui. Se eu estou aqui, alguma coisa me puxa. Outra, que é o exemplo máximo de amor a Hashem, é quando, por exemplo, Rabi Akiva, ele estava pronto para morrer pelo seu judaísmo. Então, esse é o ápice do amor, que isso, na verdade, todo Yehudi tem. E quando chega num momento como, por exemplo, uma guerra, então muitos Yehudim se despertam nesse momento. Então, isso é algo natural que o Yehudi tem, mas a demonstração desse amor é se ele realmente está pronto para apostar, realmente pronto para até entregar a vida dele.
Depois, tem mais um ponto que a Mishnah traz para a gente, que acho que ninguém comentou, que é conseguir agradecer a Hashem, mesmo quando acontece alguma coisa que aparenta ser ruim. Que Shem Shemevarech Halatová, Kach Mevarech Halaraat. Mishnah fala que você tem que abençoar a Deus da mesma maneira que você abençoa por uma alegria, também abençoar quando acontece uma coisa negativa. E nós temos uma brachá, por exemplo, quando falece alguém, você fala Baruch Dayan Haemet. Bendito é, abençoado seja aquele que é o juiz verdadeiro. Ou seja, eu aceito o julgamento de Hashem, por mais difícil que seja. E aí a dificuldade é você fazer isso com o amor, fazer isso com aquele compromisso total, sabendo Hashem, se você fez, se veio de você, eu sei que é bom. E óbvio que isso é uma das coisas mais difíceis que tem, mas a gente trabalhar nesse aspecto e aceitar as coisas que vêm para a gente com menos rejeição, isso é uma maneira de você treinar e você expressar o teu amor para Hashem. Agora, a palavra le'ahavá, para amar, que a gente fala no Shema, le'ahavá et Hashem, significa para você amar, ou seja, o amor é um exercício diário. O que eu quero dizer? Todo dia você tem que cumprir essa mitzvah. Se você colocou o tefilim ontem, você vai dizer, bom, eu já coloquei o tefilim. Uma vez no bar mitzvah, outra no armário. Você não cumpriu a mitzvah, você cumpriu uma vez a mitzvah. Você tem que colocar todos os dias. Então, se a pessoa fala, bom, eu já pensei em Deus, eu já gosto de Deus, olha o que aconteceu ontem. Ótimo. Você fez a mitzvah ontem. Essa mitzvah você tem que repetir ela de novo. E cada dia você tem que repetir essa mitzvah e cada dia você tem que tentar aumentar um músculo do coração para você conseguir amar Hashem mais. Então é uma prática diária. Então não é amar no sentido, no substantivo. Substantivo. Você ama a Deus ou não ama a Deus? Ah, eu amo. Ah, então já está feita a mitzvah. Não, amar significa, igual que a gente fala de emuná, é um verbo. Amar. Todo dia você tem que praticar esse amor. Então não é um estado de ser, e sim um exercício constante diário. Sim. Dice, você pode rezar ou não rezar, Hashem vai ajudar. Assim diz ele, eu lo vi el outro dia, me chegou. Estranho. Depois me mostra. Eu vou ver se lo encontro. Eu quero ver o que ele quis dizer com isso. Estranho, outra coisa, se a pessoa ela está envolvida em tudo que é ligada com o seu ego, com o seu corpo, dificilmente ele está amando Hashem. Por quê? Às vezes você vai dizer, bom, eu amo Deus e também amo a mim. Qual o problema? Na verdade, você amar a matéria, o físico, é o contrário de você amar Hashem. Amar Hashem significa você buscar, a gente falou sábado de manhã passado, errei? Errei? Então, a gente falou que quando você vê um bolo gostoso, naturalmente você tem uma vontade de querer comer. O brócolis também? Não. Sim? Para você gosta do brócolis? Mas ainda não passou às 6 horas. Giló, sei lá, giló, sei. Hã? Mas ainda não passou Boa, às 6 horas. mas não passou às 6 horas. Mas antes disso, hã? Então, quando você já tem um bolo, estou dando o exemplo do bolo, pode ser qualquer outra coisa natural, e você tem esse desejo, então aqui vem uma coisa muito importante, muito interessante, sobre o amor a Hashem. Então, talvez alguém poderia pensar, bom, eu tenho que abominar, eu tenho que, tudo que é contra a vontade de Hashem, eu tenho que abominar. Sim, se não é caché, se você não pode comer porque você comeu carne, vai ter que comer, agora é leite, etc. Se não passou o tempo suficiente, você tem que abominar de fato. Mas o prazer natural que nós temos, eu comentei outra vez, o Rabino Manis Friedman, perguntaram para ele, quando você tem relação com a tua esposa, você que é rabino, uma pessoa, você tem prazer? Fala, olha, eu não conheço nenhuma outra forma de fazer. Então, o ser humano, tirando o tzadikim, não tem como você comer e não sentir o gosto. O Alter Rebbe, sim, uma vez serviram para ele um prato e estava cheio de sal, ele comeu e nem percebeu. Porque as mulheres, cada uma que prepararam a comida, cada uma se lembrou depois que não tinha colocado sal. Aí uma colocou o sal, e a outra colocou o sal, e a outra colocou o sal. E aí ele comeu sem perceber. O outro rabino que estava com ele não conseguia comer. Ele falou, desde que ele era pequeno, ele já tinha perdido o sabor pela comida. Se acontecer isso com a gente, isso não é um bom sinal. Procura um médico, porque a gente ainda tem que sentir o sabor pela comida. Covid. Oh, Covid. Então, aqui um ponto muito importante. O desejo humano natural, se você se deixar levar por ele, é óbvio que você vai ir contra a vontade de Hashem. Tudo que a Torá ensina para a gente é esse autocontrole, você tentar focar no espiritual e não se deixar levar pelo desejo, instinto animal que nós temos. Porém, a Hassidut explica uma coisa fantástica, que esse desejo natural, ele também é divino. O desejo natural humano, também, quem foi que colocou isso na gente? É Hashem.
O que você precisa é, número um, no começo, a primeira coisa, você se abster dele. Mas depois que você se absteve, você tem que direcionar ele e não abominar. O que significa isso? Então, o Passuca, ele fala para a gente que a pessoa não vive apenas do pão, e sim da boca de Hashem a pessoa vive. Então, o que você vai imaginar? Bom, então eu vou parar de comer, eu vou rezar e quem sabe já vou sair pelo menos mais magro, né? Mas eu vou sair nutrido. Então, diz o Baal Shem Tov, o que significa que você vive da boca de Hashem? Da boca de Hashem, que está onde? Dentro do pão. E aí ele explica que o desejo que você tem de querer comer, na verdade, é porque no fundo a tua alma está querendo transformar esse mundo, fazer a vontade de Hashem. Daí que vem o desejo. Mas quando ela se manifesta no corpo físico, então você traduz no teu cérebro, eu estou com fome. Mas no fundo, o que a Tonda Neshama está querendo para ela continuar existir aqui dentro do corpo, fazer a vontade de Hashem? Ela quer fazer a vontade de Hashem. Então, o que significa isso? Que quando você tem um desejo, por mais forte que ele seja, você está buscando algo espiritual que está lá dentro. Então, se for kasher, e está no dia que você pode comer, na hora que você pode comer, você fez a brachá, você vai lá e come aquilo. E lembra que, na verdade, no fundo, apesar que tem quem está desfrutando é teu paladar, teu corpo e etc. Mas, no fundo, aquilo é o que você precisa, aquilo é a neshama que está dentro daquilo, a faísca divina que está dentro de lá. Então, você come de forma consciente. Estou comendo isso para poder alimentar minha neshama e poder servir a Hashem. Agora, isso se, de uma maneira mais ampla, se uma pessoa ela tem um talento, a pessoa nunca pode desperdiçar aquele talento. Ah, mas esse talento me leva para coisas ruins. Bom, então você tem que se afastar das coisas ruins e você tentar direcionar esse talento para a Kadosh Baruch Hu. Se você tem algo dentro de você, se você tem um desejo dentro de você, você precisa primeiro garantir que você não está indo para o caminho errado, então é surmerá, primeiro você se afasta do negativo, mas depois você tem que fazer o trabalho de transformar aquilo. Então, o que significa amar Hashem nesse sentido? Amar Hashem significa que eu vou encontrar Hashem em cada área da minha vida. Mesmo nas áreas que eu estou fora da Torá, estou fora das mitzvot, eu estou fora da reza, eu vou lá comer simplesmente, eu consegui olhar para o pão como uma maneira de servir a Kadosh Baruch Hu. Eu consegui olhar para o passeio que eu fui com a minha família, uma maneira de eu poder relaxar, para poder servir a Hashem com alegria. Aproveitar o passeio e falar uma palavra de Torá, que às vezes no momento relaxado você consegue transmitir algumas coisas que no dia a dia você não consegue. Então, para dar um shiur, às vezes a pessoa não capta. Todos os momentos da nossa vida, você tem que procurar Hashem que está dentro daquilo. Em cada momento, Hashem está presente. O que você precisa é revelar Hashem que está lá. Isso significa amar Hashem em todos os momentos. E dá para a gente fazer isso. Você procura as oportunidades que tem em cada momento. Cada instante da nossa vida, a gente tem essa oportunidade. Isso chama em todos os caminhos, você tem que conhecer Hashem e tudo que você vai fazer vai ser em direção aos céus. É muito mais difícil fazer isso do que rezar. Rezar é mais fácil, da Torá é mais fácil, mas esse é o desafio de amar Hashem, significa, como o Rambam ele traz, que alguém que está apaixonado vou falar noiva, porque esposa talvez depois de um tempo já talvez não é tanta paixão, tá certo? E ele, onde ele vai, ele pensa nela. Ele passa numa loja, ele quer comprar, aqui vou comprar um presente para ela. Ele vai num restaurante e fala, opa, eu vou comprar e levar para ela. Por quê? Você está obcecado com aquilo, você está louco por aquilo. Isso significa, diz o Rambam, alguém que tem amor a Hashem. O tempo todo, ele está pensando de como eu posso encontrar Hashem, como eu posso agradar Hashem, onde eu posso encontrar Hashem nessa situação. Então, você procura todas as situações, falar, talvez tenha aqui um outro Yehudi que eu posso falar para ele uma palavra, talvez tenha aqui uma palavra que eu posso falar para o não-judeu, talvez eu possa ter um exemplo. Todos os momentos que a gente está, nós temos que procurar Hashem que está lá dentro. Isso é o sinal que você realmente ama Hashem. Se você ama Ele, você está procurando Ele, pensando nele a cada instante da sua vida. Fácil. Nossa, muito fácil. Pode perguntar. Claro. Então, a gente cacherizou a vontade de material pelo bolo, então a gente pode ter o material agora. Boa. Boa. Então, a tua pergunta é muito válida, e é o seguinte, eu vou expandir ela um pouco. A pergunta é, então a gente cacherizou o desejo natural, está kasher. Então, mantendo as devidas proporções. Porque o que acontece? Se eu falar para você, Hashem está em todo lugar. Bom, então quem é que fez aquele animalzinho que a gente não come? É Hashem. Quem está dando vida para ele? É Hashem. Então posso comer, tá certo?
Então, por isso a gente tem que seguir as diretrizes da Torá, que vai dizer aonde Hashem está revelado e aonde Hashem ele está oculto, digamos assim. Onde Hashem ele dá vida só por um bem maior. Hashem dá vida para o ruim, para o mal, para que a gente possa escolher fazer o bem. O que acontece? Quando uma pessoa, Deus nos livre, ele peca. Qual é o nível mais elevado da tshuva? Então aqui tem uma coisa muito bonita. Você foi lá e comeu uma coisa proibida. Deus nos livre. O que acontece? Quando você para e pensa no fundo, o que você queria? A gente falou semana passada no Shabbat. Quando você faz uma haverá, por que é legal fazer haverá? Sejamos honestos. É um prazer. E quando é proibido, mais legal ainda, tá certo? O prazer do pecado é uma coisa que só sabe quem faz Torah o mitzvot, certo? Quem não faz Torah o mitzvot não sabe o prazer do pecado, certo? Água roubada, diz o Talmud, é mais gostosa. É 2 copos de água, um é teu, o outro é do outro. Você pegar do outro sem permissão, isso chama roubar, aquela água vai ser mais doce. É o prazer do pecado, assim Hashem colocou. Mas o que quer dizer o prazer? Na hora que você faz algo prazeroso, você se sente mais vivo. Naquela hora, você sente liberação de endorfina, adrenalina, dopamina, certo? Então, o que acontece? Você se sente mais vivo naquela hora. Você tem raios, você fica energizado. É esse prazer que a gente está buscando, tá certo? Que agora, o que acontece? Na verdade, o que você estava buscando era o quê? Vida. Só que você procurou no lugar errado. Mas a tua vontade original, o que no fundo está buscando? Se conectar com a vida. Só que você, ao invés de comer uma comida saudável, você comeu um chocolate. Você almoçou chocolate, você jantou chocolate. Se sentiu maravilhosamente bem. Mas o que você estava buscando? Você não sabia que no brócoli... O brócoli tem bicho. Mas você não sabia que na salada você ia conseguir a longo prazo também conseguir a vida, e na verdade uma vida muito mais saudável e muito mais prazerosa a longo prazo. Mas o que você está querendo, eu preciso só falar para você, olha, tshuva significa, uau, aquilo que eu estava buscando não estava errado. Só que eu busquei no lugar errado. Isso significa você dar um significado para aquela tua vontade. Então não é dizer que minha vontade natural pelo bolo é kasher, a vontade em si. Ah, então, beleza, então deixa eu pegar o bolo mais gostoso. Não, mas a essência da vontade, a essência dela é boa. E eu preciso tentar focar nessa essência. Eu preciso focar que quando eu desejo, opa, no fundo, deixa eu parar. Não vou focar no bolo, no aspecto, se tem lá aquela crosta gostosa, ou quando aquele petit four, só vou comer o lado do chocolate, que é mais gostoso, e deixar o outro para os outros. Conhece, né? Certo? Então, ou tirar a cereja do bolo. Eu preciso comer para alimentar minha Neshama. Então, a Neshama ela veio no meu corpo, mas só que ela se traduziu. Ela se traduziu de uma maneira muito mundana. Aonde ela quer é o sabor físico. Eu preciso elevar o nível do meu prazer, não abominar ele. Elevar o nível do prazer, aproveitar o prazer natural que nós temos para você poder focar isso para Hashem. Não é uma coisa fácil. É muito mais fácil você abominar o prazer. É muito mais fácil você abrir mão do prazer. Agora, ter um prazer, está escrito que quem gosta de estudar a Torá, é muito mais difícil para ele estudar a Torá pensando em Deus. Porque você já tem prazer. Eu gosto de estudar a Torá. Agora, aquele cara que não gosta de estudar, ou pega um tema que ele não gosta, ele estuda, bom, o único motivo que ele está estudando é para Hashem. Então, você pegar um prazer que você já tem naturalmente e você ainda assim conseguir direcionar e falar, eu estou fazendo isso para Kadosh Baruch Hu, qual que é o significado prático? Tudo que está, eu preciso alinhar meu comportamento com a vontade de Hashem. Então, número 1 tem que ser kasher, tem que fazer abrahá, etc. E eu vou comer aquilo que é necessário para eu poder fazer a minha vontade original, que é servir a Hashem. Então, se é o lado do chocolate, é o outro lado, se é com um pouco mais de sal, menos sal, isso vai ser menos relevante. Uma parte gostosa tem mais revelação? Então, a pergunta é, por que quando a gente vê um chocolate, certo? Aqui dá para a gente uma vontade maior. Tem uma concentração de açúcar muito grande, né? Ele distribui na essência, sim. Na essência, sim, não na prática. Porque significa que quando o Mashiach chegar, a gente vai ver o valor do material, que no fundo ele é mais elevado que o espiritual. Mas isso quando o Mashiach chegar. Isso é o que Korach queria. Certo? Então, a gente não está nesse nível ainda. Um tzadik, ele pode comer qualquer coisa, obviamente kasher, mas que seja o chocolate, e para ele, aquilo ele vai conseguir elevar. Nós, a gente precisa ainda se manter no controle, porque a gente ainda não tem esse nível espiritual de conseguir comer o chocolate, né, o tempo todo e ainda pensar em Hashem. Então, que tem uma concentração de energia, tem. O Yetzer Hara tem uma concentração de energia muito grande. Só que você precisa direcionar ela. Então, ao contrário, tem menos revelação.
Vamos deixar para o Shabbat de manhã a gente discute, tá? É muito profundo para o momento. E a última coisa que é importante, que isso vai incentivar tudo que a gente falou até agora, são consequências do amor. Já que eu amo Hashem, então eu vou fazer a mitzvah com mais kavaná, eu vou acordar cedo, eu vou despertar outras pessoas para amarem Hashem. Tá bom, mas como eu não estou sentindo amor por Hashem, como que eu faço? Qual que é o exercício diário que eu tenho que fazer? Aqui vem o pensamento da Hassidut e fala, você precisa usar o teu intelecto. Que é aquilo que Yosef Shai falou, eu parar e pensar na grandeza de Hashem. O que significa em termos muito práticos? Todo mundo reza aqui todos os dias. Então você meditar durante a reza ou antes da reza, Marabu Maser Hashem, quão grandes são os atos de Hashem. Pensar na grandeza da natureza, onde Hashem se expressa no meu dia a dia, coisas que aconteceram, que eu achei que era por acaso, perceber a Ashgachá Pratit, ver a grandeza de Hashem, ver como Hashem salva a gente a cada instante, como ele ajuda a gente a cada dia. Você pensar no amor que ele tem por nós, isso acontece quando você percebe que alguém te ama, quem leva Adam, diz o rei Salomão, da mesma maneira que a água reflete a face da pessoa, então assim é o coração. Se você ama alguém, a pessoa vai também, reciprocamente, ele vai fazer isso por você. Então, enxergar o amor que Hashem tem por nós. Tem vários níveis de amor, Hassidut explica nisso, a respeito disso, mas eu quero dar algumas dicas práticas. Uma dica prática é o estudo da parte profunda da Torá. Então, quem quiser em português fazer propaganda, o livro que meu irmão ele traduziu para o português, GPS da Alma, um livro fantástico, podem procurar no Google, vocês podem comprar. É um livro com uma linguagem muito fácil e prática de como a gente despertar o amor a Hashem. GPS da Alma, essa é uma dica. Número 2, ler Midrash. Tem o livro dos Midrashim, da Torá e do Tanakh. Pequeno Midrash diz ou Midrash diz. Ambos. Tem um que é dos 5 livros da Torá e tem outro que é dos profetas. É o livro que eu uso aqui para nós, para o show de Tanakh. Está escrito que o estudo do Midrash, ele desperta amor a Hashem. Então, a leitura, a parte mais do Midrash da Torá, que são as interpretações homiléticas da Torá, desperta o amor a Hashem. Número 3, então falei o GPS, falei o Midrashim. E número 3, uma das coisas que desperta o amor a Hashem, está escrito que você, se você se aproximar dos tzadikim, dos chachamim, dos sábios e dos justos, você vai estar, na verdade, amando Hashem. Se você ama os tzadikim, você tem respeito pelos tzadikim, é igual, literalmente, você ter amor a Hashem. Então, como que a gente faz isso na prática? Bom, se você tem pessoas que são tzadikim, estudiosos, você tem que tentar estar fisicamente mais próximo delas, mas eu acho que uma das dicas práticas é ler histórias de tzadikim. E isso é uma das coisas que, pelo menos para mim, mais desperta. Você lê histórias de tzadikim, lê histórias de Ashgachá Pratit, você vê a presença de Hashem. Às vezes a gente recebe vídeos dos milhares de vídeos de política que a gente recebe, um ou outro é de uma história bonita, recente, que aconteceu. Muitas delas mexem com a gente. Então você pode procurar livros que aí tem vários livros, mas você procurar livros que contam história desde o tzadikim da época do Talmud, desde os tzadikim mais atuais, etc. Histórias que você vê de pessoas que eles viviam o amor a Hashem no seu dia a dia. Todas essas histórias são o quê? É eles vivendo Hashem, você vê Hashem, olha, justo aconteceu tal coisa, deu uma brachá, aconteceu. É você realmente aos poucos começar a ter essa visão através do tzadikim, porque eles têm essa visão de uma maneira natural, a gente não tem. Quando a gente se aproxima deles, lê as histórias, isso vai treinando o nosso cérebro para a gente começar a pensar e enxergar o mundo dessa forma. Então, acho que as dicas práticas é pensar durante a tefilá, estudar livros místicos, uma linguagem mais acessível, e ler os midrashim, e, terceiro lugar, conviver com os tzadikim, com estudiosos da Torá, pessoas justas, e se você não tem essa oportunidade todos os momentos, mas leia uma história toda noite antes de dormir, leia uma história, isso realmente é uma das coisas que mais, pelo menos para mim, desperta o amor a Hashem, e você começa a enxergar Hashem no seu dia a dia. Feito? Gichabes. Gichabes, Ellen.